Olha, o que aconteceu hoje na Câmara foi um divisor de águas. Sâmia Bonfim e Érica Hilton simplesmente enquadraram a bancada do PL. Enquanto o povo está exausto, os deputados do partido do Flávio Bolsonaro pediram vistas para travar a PEC que acaba com a escala 6x1. Foi um discurso histórico da Érica, denunciando quem realmente quer ver o trabalhador de joelhos. Fica aqui para entender esse embate. E eu quero lamentar profundamente os dois parlamentares que fizeram um pedido de vistas, que são da bancada do PL, que, como bem disse a deputada Juliana, são do partido de Flávio Bolsonaro, que ousa colocar a sua candidatura, se apresentar para o Brasil para tentar disputar as eleições presidenciais, sendo que essa é uma das pautas mais urgentes e necessárias da sociedade brasileira. Mais de 70% da população brasileira é favorável ao fim da escala 6x1 e não poderia ser diferente. Provavelmente só é a favor dessa jornada de trabalho aqueles que não vivem do seu trabalho, aqueles que nasceram em berço de ouro e não fazem a menor ideia do que é pegar transporte público lotado, bater o ponto e ainda chegar em casa, como acontece com as mulheres trabalhadoras, ter uma dupla jornada. Porque para as mulheres, para as mães, não é nem jornada 6x1, é 7x0. É trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir todos os dias da semana, isso quando não precisam acordar de madrugada para dar conta do chamado dos seus filhos e das pessoas que elas cuidam, e na maioria dos lares é exercido exclusivamente pelas mulheres, pelas mães, esse trabalho. Se há 80 anos atrás a jornada obrigatória de trabalho era de 48 horas, depois de 40 anos passou para 44, agora é hora de, no mínimo, 40 horas. Porque a gente está falando, inclusive, de uma jornada que é ainda maior em se tratando de grandes centros, como é o caso da cidade de São Paulo, em que as pessoas acordam 4, 5 ou 6 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para se dirigir à região central. Então essa jornada de trabalho é ainda mais extensa do que se pode imaginar. E eu vejo aqui argumentos tentando dizer que isso vai quebrar o pequeno. Acabei de ver um levantamento, uma pesquisa que o Sebrae fez com os pequenos negócios associados a ele. E 62% desses pequenos negócios, pequenos empresários, disseram que o fim da jornada 6x1 não vai quebrar, não vai significar um prejuízo. Aliás, já há algumas empresas que estão espontaneamente adotando esse regime de trabalho diferenciado com o fim da jornada 6x1. Só os que estão favoráveis a essa dinâmica são aqueles que superexploram o trabalhador e que, na maioria das vezes, já acessam uma série de benefícios fiscais sem nenhum tipo de contrapartida. Porque na primeira oportunidade, botam para fora, botam na rua esse trabalhador, isso quando não dão calote nele para não pagar os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Por isso que é importante que aqueles se revelem. E eu quero cumprimentar o presidente Lula por ter enviado o PL, colocando urgência constitucional, porque em 45 dias a Câmara vai precisar ou sim votar esse projeto. Então aqueles que estão adiando, e eu peço só mais 30 segundos, por gentileza, presidente, e aqueles que estão votando para postergar a aprovação dessa PEC, como os deputados do PL fizeram no dia de hoje, daqui a 45 vão precisar colocar a sua digital, 45 dias, colocar a sua digital para dizer ao povo brasileiro quem é que está a favor e quem é que está contra que se reduza a jornada de trabalho, para que as pessoas tenham direito ao descanso, ao lazer, a práticas de esporte, a fazer o que quisesse, que não só morrer de trabalhar, que essa é a realidade do povo brasileiro. Muito obrigada. Hoje é um dia profundamente simbólico e importante para este país e para a classe trabalhadora brasileira. Nós estamos, desde um momento em que essa matéria foi apresentada, conversando, falando com o governo, articulando com as bancadas, mostrando que o Brasil está maduro para acelerar na tramitação e retirar do país essa escala de trabalho obsoleta e que aprisiona no modelo de trabalho desumano, exploratório, que rouba a dignidade e a vida, como nos ensinou o movimento VAT, liderado pelo nobre vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rick Azevedo, que lá em 2023, sozinho, sem base, foi às ruas desse país falar com a classe trabalhadora que há anos estava esquecida. Nós vimos aqui algumas retóricas sendo colocadas para tentar dizer que querem mais tempo para a leitura dessa matéria, e nós sabemos o que de fato está colocado por detrás. É uma tentativa desta ala em atrasar os avanços para o Brasil e para a classe trabalhadora. Nós vimos o malabarismo dos números, nós vimos o terrorismo econômico que tentou fazer, enganando a classe trabalhadora, dizendo que o fim da escala 6x1 iria fechar postos de trabalho, iria reduzir salário. Nós iremos votar e pedimos a esta comissão que vote a admissibilidade desse texto sem colocar esta conta nas costas da classe trabalhadora. Nós queremos redução da jornada de trabalho
trabalho sem redução salarial. Nós queremos que a classe trabalhadora tenha dignidade, tenha vida, possa sonhar, que as pessoas não tenham que abrir mão do convívio das suas famílias para continuarem a trabalhar. Hoje é um dia profundamente importante, a qual nós olhamos a classe trabalhadora brasileira, aos trabalhadores mais precarizados, nos serviços mais sucateados desse país e dizemos: a Câmara dos Deputados tem dado um passo importante para dar uma resposta a um sofrimento. Os trabalhadores estão cansados, os trabalhadores estão esgotados, os trabalhadores estão aguardando com que a Câmara dos Deputados parem de tramitar legislações que tragam mais injustiças e desigualdade à sua vida e passe a levar adiante propostas como essa que tragam dignidade, que tragam alívio e que tragam respiro. O país tende a ganhar. O IPEA apresentou todos os números possíveis, mostrando o avanço dessa matéria para o Brasil, mostrando que o setor produtivo não vai ter esse ônus absurdo como tenta colocar. É que toda vez que se fala em conquista e em direito para a classe trabalhadora, toda vez que se fala em conquista e direito para os setores mais baixos da sociedade, é esse horror. São pessoas deturpando os números para dizer que é impossível avançar na dignidade da classe trabalhadora. Eu quero dar os parabéns ao movimento VAT, eu quero dar os parabéns às forças sindicais, eu quero dar os parabéns ao vereador Rique Azevedo pela coragem, a braveza, a ousadia. Eu quero dizer que nós dá parabéns ao deputado Reginaldo, ao senador Paulo Paim, que já tem uma matéria no Senado desde 2015 com essa matéria, que foi fruto desse trabalho coletivo, que nós chegamos aqui hoje com um parecer pela admissibilidade, pela constitucionalidade desse texto. Esse texto é meritório. A trabalhadora brasileira precisa de mais dignidade. Nós não podemos cair nessas narrativas falaciosas e mentirosas, dizendo que nós temos que esperar 40 sessões para poder votar essa matéria. Não é a prática desta casa. Com 10 sessões, essa matéria já pode ser apresentada no plenário. Então nós já temos todos os materiais, nós já temos todos os estudos, nós já temos toda a base necessária para dar fim à escala obsoleta. É preciso que se abra um caminho e um espaço para que esta camada da sociedade tenham suas vozes ouvidas, seus direitos garantidos e que os patrões possam entender que não há produtividade, não há economia com um trabalhador adoecido, com um trabalhador esgotado, com um trabalhador exausto. Esta matéria é por mais tempo de descanso, mas ela também é por qualidade de vida, ela também é por direito à saúde, ela também é por direito a uma mãe levar seu filho numa creche, num posto, ela é direito da sua mãe, de uma família poder conviver, das pessoas frequentarem a sua religiosidade. Esta é uma pauta extremamente importante, urgente, relevante. Por isso nós pedimos a admissibilidade. Lamentamos que a ala bolsonarista que ocupa esta comissão tenha pedido vistas dessa matéria com a justificativa de que queria mais tempo para ler, quando na verdade nós sabemos que isso é uma mentira. Fazem isso porque são inimigos do povo, fazem isso porque são contra os direitos da classe trabalhadora, fazem isso porque estão aqui dentro para atender apenas aos interesses dos empresários e do setor produtivo. Não poderão conter a força do movimento organizado que sustenta esta economia nas costas. A economia não é só números, a economia é a força de trabalho apresentada pela classe trabalhadora que está organizada, está mobilizada, fez pressão, chegasse hoje para ser votada a sua admissibilidade e nós avançaremos. Os dias da escala 6x1 no Brasil está contado. É pelo fim da escala 6x1. Vamos à luta, levar essa matéria ao plenário e construir uma escala de trabalho mais humana à classe trabalhadora. Obrigada, presidente. Agradeço ao deputado. Gente, a gente precisa falar sobre a hipocrisia de quem se diz defensor da família, mas vota contra o pai e a mãe de família terem um domingo de descanso. A Sâmia Bonfim foi certeira. Como é que o Flávio Bolsonaro quer ser presidente se o partido dele joga contra a pauta mais urgente do Brasil? Mais de 70% da população não aguenta mais a escala 6x1. É óbvio. Só defende esse modelo quem nunca precisou pegar 3 conduções lotadas, quem nasceu em berço de ouro e nunca bateu um ponto na vida. Para as mulheres, como a Sâmia bem disse, não é nem 6x1, é 7x0. É a dupla jornada que não acaba nunca. Pedir vistas agora é desespero de quem sabe que o povo acordou. E não venham com esse papo de que vai quebrar o pequeno empresário. A Sâmia trouxe os dados.
O próprio Sebrae mostra que a maioria dos pequenos negócios sabe que o fim dessa escala é viável. O que quebra o Brasil é a superexploração. O que a gente vê é um setor que ganha isenção fiscal, ganha benefício do governo, mas na hora de dar dignidade para o trabalhador, mete o pé na bunda ou dá calote. A Erika Hilton deu um show de articulação, citando o movimento VAT e o Rick Azevedo. Ela deixou claro que esse terrorismo econômico é a velha tática de quem quer manter o trabalhador como escravo moderno. Eles dizem que falta estudo? Mentira! Matéria sobre isso tramita desde 2015. O que falta neles é vergonha na cara. O momento é agora. O governo Lula colocou urgência e, em 45 dias, esses deputados do PL e da base bolsonarista vão ter que colocar a digital no painel. Não vai ter onde se esconder. Ou você está com quem produz a riqueza do país, ou está com quem lucra com o esgotamento físico e mental da nossa classe. A Erika foi gigante ao dizer: não existe produtividade com o trabalhador doente. O povo quer lazer, quer esporte, quer conviver com os filhos, quer exercer sua religiosidade. A escala 6x1 é obsoleta, é cruel e está com os dias contados. Eles tentaram adiar hoje, mas a pressão popular é um rolo compressor. É pelo fim da 6x1, pela vida acima do lucro. Vamos para cima deles!